Bom, gente, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai revisar um pouco sobre as propriedades do carbono, já que a gente vai fazer uma provinha também hoje. Então, para completar uma coisa a outra, eu vou revisar esse assunto com as questõezinhas que são prima gêmea, as que vão cair na prova. Bom, coloquei umas questõezinhas do Enem e outras questões de vestibular, porque é o que mais eu vou cobrar. Então, inicialmente, a gente vai ver essa daqui, que foi uma questão de Enem e também ela foi adaptada para o UFC. Então, ele fala assim, ó, que os nanokids, eles pertencem a um grupo de nanomoléculas chamado nanoproteins, construídas de forma que suas estruturas se assemelham aos seres humanos. Acerca da estrutura do nanokid apresentada, essa estruturazinha do lado aqui, e desconsiderando a rotação em torno das ligações simples, respondo o que se pede. Então, nesse caso aqui, ó, alternativa A, ele quer que dê 3 classificações para a estrutura. Quais seriam essas classificações? Na nossa aula anterior, eu cheguei a abordar essas classificações. Então, que as estruturas podem ser o que? Abertas, fechadas ou mistas. Sendo que as estruturas abertas e fechadas, principalmente as fechadas, a gente classificou elas mais profundamente, digamos assim. Elas podem ser normais ou ramificadas, certo? Elas podem ser saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas e assim sucessivamente. Então, e como ele pede apenas 3 classificações para essa estrutura, então a gente vai só classificar ele. Bom, ó, como vocês podem ver aqui, essa estrutura, aqui eu tenho parte dela que é fechada, certo? E tenho partes que são abertas. Então, nesse caso aqui, como tem uma estrutura que é aberta e fechada, então nesse caso aqui a primeira classificação que a gente pode dizer que isso aqui é um composto de estrutura mista. Certo? Porque tem partes abertas e tem partes fechadas. Então, tem um composto que é misto. Então, essa seria a primeira classificação, certo? A outra, qual seria? Quanto ao tipo de ligação que os carbonos fazem, no geral. Então, se ele só faz ligações simples, eu tenho um composto que é saturado. E se ele apresentar pelo menos uma ligação dupla ou tripla, ele já é insaturado. O que a gente mais pode ver aqui, ó, são insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas. Então, nesse caso aqui fica até fácil. Então, seria aqui, ó, outra classificação, que ele é um composto insaturado. Cadeiazinha insaturada porque ele apresenta ligações duplas e triplas entre os carbonos. Ó, tem ligação tripla entre carbono, certo? Sendo que essa aqui é uma estrutura que ela é simples, aqui só mostra as ligações. Eu não estou representando aqui os átomos de carbono nem de hidrogênio. O único átomo que é apresentado aqui, ó, são os heteroátomos, que seriam os átomos de oxigênio. Os carbonos e hidrogênios ficam ocultos, só apresenta aqui as ligações. Então, como que está apresentando os átomos de oxigênio e eles estão entre átomos de carbono, ó, porque aqui tem o carbono e aqui eu tenho carbono, certo? Então, cada vértice ele representa um átomo de carbono. E se observa que esse oxigênio está entre 2 carbonos. Então, se está entre 2 carbonos, isso aqui significa que esse composto ele é heterogêneo, Então aqui, ó, a outra classificação é que ele é heterogêneo, ou seja, ele apresenta um heteroátomo entre carbonos. Heterogênea, a estrutura que é heterogênea. Prontinho. Então essa aqui, ó, é a resposta da alternativa A classificação. Ele pede 3 classificações, certo? Então aqui, ó, essas são as 3 classificações que a gente encontrou. É uma cadeia mista porque apresenta uma parte fechada e outra aberta. Ela é insaturada porque, ó, entre os átomos de carbono eu apresento ligações duplas e triplas.
E ela é heterogênea porque, ó, entre os átomos de carbono, eu tenho aqui um heteroátomo, certo? Então essa é a primeira questão aqui, a alternativa, a primeira classificação. Bom, gente, ó, na letra B, ele quer saber o número de ligações π, certo? O que vem a ser então a ligação π? Se eu tenho apenas, ó, na estrutura ligações simples, né, existem dois tipos de ligações, as ligações sigma e as ligações π. Todas as ligações simples, elas são sigma, certo? Se eu apresento apenas ligações simples, então eu só tenho ligações sigma. A partir do momento que eu tenho ligações duplas ou triplas, aí eu já apresento as ligações π, certo? Então, nesse caso aqui, ó, ele quer saber só a quantidade de ligações π. Bom, em uma ligação dupla, eu vou ter sempre uma ligação sigma e a outra π. Isso em uma ligação dupla. Já em uma ligação tripla, eu vou ter duas ligações π e uma ligação sigma. Pronto, basicamente é isso. Nas ligações dupla, eu vou ter uma sigma e uma π. Em uma ligação tripla, eu vou ter duas π e uma sigma. Então, nesse caso aqui, a gente vai contar todas. Então, no total, quantas eu vou ter? Ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? 13, 14, 15, 16. Ou seja, só de ligações π aqui, ó, eu vou ter 16 ligações π. Pronto. Né? Vamos olhar aqui de novo. Ó. Aqui tá todas as representações. Certo? Onde tem ligação dupla e onde tem as ligações triplas, certo? Eu coloquei todas os símbolos. Pronto. Vamos voltar lá para a letra C. Ó, ele quer que determine na letra C a fórmula molecular, ou seja, a gente vai representar todos os átomos, né, e a quantidade de cada um, certo? Todos os símbolos dos átomos e a quantidade que cada um tem. Então, quantos são os átomos aqui? Quais são? Eu sei que eu tenho um átomo de carbono, de hidrogênio. Não, eu tenho um átomo de carbono, tenho átomos de hidrogênio e tenho também átomos de oxigênio. Quantos são os átomos de carbono? Quantos são os átomos de hidrogênio? E quantos são os átomos de oxigênio? Vou começar aqui, ó, pelos carbonos. A gente vai contar de um por um. Vou começar aqui pelos ciclos, ó. Já está fechadinho, a gente já sabe. Então, aqui, ó, esse ciclo, cada ciclo, ó, tem 6. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui tem 6 e esse aqui também tem 6. Então, aqui, ó, já dá um total de 12. Ó, 13, 14, 15. Ó, cada ligação aqui, ó, cada pontinha da ligação tripla também é um carbono. Então, aqui, ó, já tinha 15, né? 16, 17. Ó, 18, 19, 20 e 21. Ó, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, certo? Então aqui eu vou ter, ó, 39 carbonos. E quantos hidrogênios eu vou ter? Então aqui eu vou simbolizar cada um, ó. O carbono, ele tem que fazer sempre 4 ligações, certo? Então, onde tiver aqui, ó, ligação faltando, eu vou representar os átomos de hidrogênio. Então, eu vou começar aqui por cima. Ó, esse carbono está fazendo 2 ligações. Então, ele vai fazer aqui, ó, 3, 4 com hidrogênio. Vou só colocar os tracinhos para facilitar. Aqui, ó, esse carbono está fazendo 2, ó, 3, 4. Esse carbono bem aqui, ó, tá fazendo 3 ligações. Então aqui, ó, vou colocar aqui para cima. Tem mais um hidrogênio, certo?
Esse carbono aqui, ó, já está fazendo, ó, 1, 2, 3, 4. Já está fazendo as 4 ligações dele. E esse aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, nesse ciclo aqui, ó, no centro, não tem hidrogênio, certo? Todos os carbonos estão fazendo as 4 ligações, certo? Se bem que não, né? Tem bem aqui, ó. Esse aqui, ó, tá fazendo, ó, 1, 2, 3. Então aqui, ó, eu tenho hidrogênio. Esse bem aqui também, ó, 1, 2, 3. Então, agora sim tá certo. Então, nesse ciclo, certo? Só tenho 2 hidrogênio. Vamos para cá. Esse carbono, ó, tá fazendo, ó, 1, 2, 3, 4 ligação. Tá certo? Não tem hidrogênio. Esse aqui também, ó, 1, 2, 3, com esse aqui, 4. Esse carbono, 1, 2, 3, 4 ligação. Agora, esses aqui, ó, da extremidade, não. Cada carbono aqui, ó, vai ter, ó, 3 hidrogênio, ó. Esse carbono tá fazendo só uma ligação aqui, ó, então completa as outras 3 com hidrogênio. Como são iguais, então aqui também tem 3. E esse aqui também tem 3. Certo? Então já fizemos essa partezinha. Vamos para cá. Ó, não tem hidrogênio, certo? Só tem hidrogênio, ó, esses carbonos da mão. Então aqui, ó, CH3, CH3 e CH3. Aqui do mesmo jeito, ó, esses carbonos não tem hidrogênio. Então eu estou fazendo 4 ligações. E onde é que tem aqui, ó, no ciclo, carbono fazendo só 3 ligações, faltando hidrogênio. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3. Então aqui, ó, 4. Esse outro aqui também, ó, 1, 2, 3. Então ele faz 4 ligações aqui com hidrogênio. Pronto. Venho para cá, ó, do mesmo jeito. Todos estão fazendo as 4 ligações. Esse aqui não tá, não. Esse aqui tá fazendo só 2, ó. Então, aqui vai ter, ó, 2 hidrogênio, ó. Esse aqui, ó, 1, 2, mais 2, 4. Esse aqui do mesmo jeito, vai ter aqui, ó, 2 hidrogênio. E aqui, ó, esse aqui tá fazendo só uma ligação. Então, aqui vai ter 3. Pronto. As perninhas aqui, ó, são iguais. Então, aqui do mesmo jeito, ó, esse carbono tá fazendo, ó, 1, 2. Então, aqui vai ter, ó, 2 hidrogênio ligado a ele. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó, tá fazendo só uma, então tem 3 hidrogênios ligados a ele, certo? Então agora, ó, a gente vai contar tudinho. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5, ó, com mais 12, ó, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 16, aqui, ó, 19, 22, 25, 26, 27, 27, 27. Aí vem pra cá, ó, 30, 32, 34, 34, 34, com mais 4, 38, com mais 3, 41. 38 mais 3, 41, certo? Então aqui, ó, vai ter 41 átomos de hidrogênio. Vamos ver aqui se eu não esqueci nada, se eu não errei aqui. Ah, esqueci esse bem aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, tá fazendo 1, 2, 3. Então mais um aqui, ó. 4. Certo. 4 com hidrogênio. Então não é 41, não, é 42. 42. Pronto. Então isso aqui, ó. Se a gente conclui a letra C. Certo? Vamos ver aqui a última. Indique o número de carbonos terciários. Bom, que vem a ser então aqui os carbonos terciários. Tá bem rabiscado aqui. Bom, vamos ver aqui. Carbono terciário, eu vou ter esses daqui, ó. Porque ele tá ligado a ele, ó. Eu tenho quantos carbonos ligados a ele? 1, 2, 3. Esse aqui também é carbono terciário. Este aqui
é terciário. Este aqui também, ó, este e este. Da mão não tem carbono terciário, ó, porque aqui só tem carbono quaternário, né? Nas mãozinhas aqui, ó, quaternário, esse aqui também. Então, carbono terciário, eu vou ter aqui então 1, 2, 3. Tem esse outro bem aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, ó, a letra D, eu vou ter 7 carbono terciários. Certo? Pronto. Então, aqui a gente já conclui essa primeira questãozinha. Certo? Indica o número de carbono terciários. A gente já achou 7 carbono terciário. A gente viu a classificação, que é uma cadeia mista, insaturada e heterogênea. A gente viu aqui, ó, que ela tem 16 ligações π. A gente descobriu aqui, ó, a fórmula molecular, é bem trabalhosa, né? Porque como é exercício, quanto mais a gente pratica, melhor. Então, como é uma cadeia grande, dá pra gente praticar bastante, né? Eu até me confundi um pouco aqui, mas ainda assim deu pra gente responder. E a gente descobriu também que ele tem 7 carbonos terciários. 7 carbono, vou botar aqui um Tzinho aqui, ó. 7 carbono terciários, certo? Então vamos lá para outra questão. Bom, ele fala aqui, ó, que o linoleno é um composto natural existente na casca do limão e da laranja. A sua molécula, né, ela é representada aí do lado. Sobre essa molécula, é correto afirmar: ela é aromática? Não, ela não é aromática. Por que ela não é aromática? Para ser aromática, né, eu preciso ter duplas ligações alternadas, certo? Se você ver no ciclo, né, essa dupla ligação alternada, né, eu só consigo ter esse tipo de aromaticidade para essa estrutura, né, nessa partezinha aqui que é fechada. Por que ela não é aromática? Porque eu preciso ter, ó, duplas ligações alternadas, certo? O que seria isso? Elas não ficam fixas, né? Elas vão mudando de posição. O que não acontece nessa estrutura. Por quê? Porque eu só tenho uma ligação dupla. Geralmente, essa aromaticidade ela é representada por um círculo no centro da estrutura, certo? Então, esse círculo é que vai representar a aromaticidade. Para eu não mostrar as ligações, né, como eu sei que elas estão em movimento, então ela é representada por um ciclo. Então, nesse caso aqui, ela não apresenta aromaticidade, por quê? Porque ela só tem uma ligação dupla. A alternativa B, ó, ela apresenta forma molecular C10H5. Vamos ver. Quantos carbonos eu tenho aqui na estrutura? Ó, vou contar de um por um. Então aqui eu vou ter, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, pelo menos a quantidade de carbono tá certinho. Tenho quantos hidrogênio? Ó? Esse aqui tá fazendo só uma ligação aqui, ó. Então ligado a ele eu vou ter 3 hidrogênio para fechar as 4. Esse carbono, ó, já está fazendo as 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Então não tem hidrogênio ligado a ele. Esse daqui, ó, já está fazendo 1, 2, 3. Então ligado a ele aqui, ó, eu vou ter um hidrogênio. Este aqui, ó, está fazendo 1, 2. Então ligado a ele aqui, ó, vou ter mais 2 hidrogênio. Esse aqui, ó, já está fazendo 3. Então vai ter aqui, ó, um hidrogênio para fechar as 4. Esse já está fazendo 2, então preciso de mais 2 para fechar as 4 ligações. E esse aqui do mesmo jeito, ó, tá fazendo 2, então preciso de mais 2 para fechar as 4. Pronto. Esse carbono aqui, ó, já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então não tem hidrogênio ligado a ele. Esse aqui, ó, já está fazendo 2. Então
3, 4. E esse aqui, ó, tá fazendo uma, então vai ter aqui, ó, 3 hidrogêniozinho ligado a ele. Então, ó, eu sei que da minha forma molecular eu vou ter 10 carbonos e quantos hidrogênios? A gente vai ter que contar tudinho. Então aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A forma molecular dele é C10H16. E ali tem, ó, C10H15. Então tem um hidrogênio a menos. Bom, ele possui cadeia carbônica insaturada, mista e homogênea. Bom, ó, essa cadeia, vamos classificar ela aqui. Como que seria ela? Ó, inicialmente a gente pode dizer, ó, que ela é aberta, fechada ou mista. Aqui, ó, tem uma parte que é fechada e tem outra parte que é aberta. Então aqui eu sei que ela é mista. Certo? Pronto. Ela é saturada ou insaturada? Ó, eu tenho ligações duplas aqui na minha estrutura entre carbono. Então aqui, ó, já torna ela insaturada. E na minha estrutura, tiro aqui, ó, pela forma molecular. Eu só tenho um átomo de carbono e hidrogênio. Toda estrutura que só tem átomo de carbono e hidrogênio é uma estrutura que ela é homogênea. Ou seja, só tem um hidrogênio e carbono no meu composto. Então aqui, ó, essa seria a classificação dela inicial. Então ela é insaturada, certo? Ela é mista e é homogênea. Então está correta essa classificação. A letra D apresenta 2 carbono quaternário. Ela apresenta carbono quaternário. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, primário, esse aqui, ó, terciário, secundário, secundário, esse daqui, ó, é terciário, esse é secundário, esse daqui, ó, secundário também, terciário, terciário, primário e primário. Ou seja, aqui, ó, nessa estrutura, eu não tenho carbono quaternário. Então, aqui na alternativa D, ó, que ele diz que tem 2 carbono quaternários, tá errado, não tem. O outro possui somente 2 ligações duplas e 8 ligações simples. Ó, vamos ver. Diz que só possui 2 ligações duplas e 8 simples. Ó, as duplas tá aqui, ó, realmente só tem 2, essa e essa. E tem quantas ligações simples? Ó, essa aqui é simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, realmente, tem 8 ligações simples. Ou seja, essa letra E está correta também. Certo? Então, a gente descobriu aqui, ó, a forma molecular. A gente viu que ela não é aromática, certo? Porque ela só tem essas ligações duplas, ela não forma aquela estruturazinha, ó. Então, tem ligação, não é aromática, certo? A forma molecular também, ó, é essa daqui, que a alternativa lá estava errada. Possui cadeia carbônica, na letra C, perdão. Realmente aqui, ó, tá certinho, é uma cadeia mista, insaturada e homogênea. Apresenta 2 carbono quaternário? Não, ela não tem carbono quaternário na sua estrutura. E possui somente 2 ligações duplas e 8 ligações simples. Isso aí também tá correto. Tá aqui, ó, só tem essas 2 ligaçõezinhas duplas, o restante todas elas, ó, são ligações simples. É só contar, certo? Pronto. Assim, ó, a gente já finaliza essa questão. A gente vai passar agora para outra. Nessa questão aqui, ó, a gente agora vai ter que construir aqui uma estrutura, né? A gente vai ter que refazer aqui uma molécula baseada nessas fórmulas moleculares aí que ele deu, né? Então ele quer que a gente faça uma molécula que apresente, ó, a menor cadeia alifática insaturada e que contém um carbono quaternário.
Ó, essa informação ela é muito importante, certo? Quando ele diz que ele quer um carbono quaternário, isso diz muito, né, do que a gente vai fazer. Então, ó, a gente vai tomar isso aqui como uma referência, certo? Ele quer aqui, ó, um carbonozinho, ó, quaternário, certo? Quaternário. Ele quer uma cadeia alifática. O que é isso aqui, uma cadeia alifática? É uma cadeia que ela é aberta e insaturada. O que isso quer dizer? Que eu vou ter nessa estrutura pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla, certo? Então, ó, se eu pegar isso daí, o que a gente pode fazer? Então, eu vou ter que ter um carbono quaternário, certo? Então, ó, vou ter que ter um carbonozinho quaternário aqui. Vou botar ele aqui no centro. Se é quaternário, eu vou ter que ter 4 átomos de carbono ligados a ele. Certo? Então aqui, ó, vai ter que ter 4 átomos de carbono. Pronto. Ótimo. Certo? Como é uma cadeia alifática, ela tem que ser aberta. Então aqui, ó, eu já tenho uma cadeia aberta, certo? Que é alifática. E tenho já o meu carbono quaternário. E também, ó, ele quer que seja insaturada. Ou seja, vai ter que ter uma ligação dupla ou tripla. Se eu colocar uma ligação dupla aqui, ó, ou tripla, o que é que vai acontecer? Esse carbono ele vai deixar de ser quaternário. Por quê? Porque carbono não faz 5 ligações, né? Nem 6. É no máximo 4. Certo? Não pode ser nem menos, nem mais do que isso. Então, ó, essa estrutura aqui ela já está do jeito que eu preciso. Só que ela já tem, ó, 5 carbonos. E nas formas moleculares que ele apresentou aqui, que ele deu para a gente, ó, nós temos, olha aí, com 5, olha, essa letra C aqui, ó, dá para fazer? Não. Por quê? Porque aqui eu só tenho 2 átomos de carbono. Não é impossível ter um carbono quaternário, alternativa C. Então a gente já elimina ela. Então, vamos ver essa daqui, ó, com o oxigênio, certo? Tem 5 átomos de carbono, 10 hidrogênio e 1 oxigênio. Pronto. Então essa estrutura aqui, ó, ela é muito boa. Então a gente vai começar fazendo ela. Aqui a gente vai por tentativa e erro, certo? Então eu já tenho 5 átomos de carbono. Então aqui, ó, um desses daqui vai ter que estar ligado a quem? Ao átomo de oxigênio. Então vou colocar nesse aqui, ó. Oxigênio faz 2 ligações. Então aqui vai ter ligaçãozinha dupla com oxigênio. E esse carbono aqui, obrigatoriamente, vai ter que ter um hidrogênio ligado a ele. Porque a gente vai se basear pela fórmula molecular. A letra D, C5H10O. Então tem que ter 10 hidrogênio. Então aqui, ó, CH3, CH3 e CH3. Ó, 3, 6, 9. Com esse bem aqui, 10. Então aqui, ó, a forma molecularzinha. C5H10O, certo? Que é justamente, ó, da alternativa D. Só que, tá certo isso aqui? Não. Por que não tá certo? Porque ele quer que seja alifática, ok. Insaturada? Não. Esse composto aqui, ó, essa estrutura, né, não se classifica como uma cadeia insaturada. Por quê? Entre os carbonos, eu só tenho ligações simples. Essa ligação dupla está entre carbono e oxigênio, certo? Então ela não entra nessa classificação. A cadeia só é insaturada se tiver uma ligação dupla entre carbonos. Como essa ligação dupla entre carbono e oxigênio, ela não entra nessa classificação. Ou seja, para essa questão aqui, nesse caso, a alternativa D também não vai servir, certo? Então, vamos testar aqui, ó, a letra A. Porque as outras opções todas estão em 5 átomos de carbono, certo? E com 5 átomos de carbono não dá para a gente fazer nada. Ó, essa daqui, ó, tem 5 átomos de carbono. Então, com 5 átomos de carbono não vai ser possível um carbono quaternário.
Então a letra B e a letra E vão ser descartadas. A D e a C também. Então sobrou quem? Ó, só a alternativa A. Então a gente vai ver como que seria essa daí. A forma molecular dela é C6H12, certo? Então vamos ver como é que fica. Com a fórmulazinha molecular, ó, C6H12. Então, o carbono quaternário. Vou colocar o carbono no centro e ligado a ele, ó, 4 outros carbonos. Carbono, carbono, carbono. Então aqui, ó, vou botar CH3 logo, CH3 e CH3. Por que que eu fiz isso? Porque a estrutura só vai ter 6 carbonos. Eu não vou ligar nenhum aqui nesse carbono do centro. Já satisfez a sua valência. Só posso fazer a ligação com um único carbono. Então, vai ser nesse jovem bem aqui. Pronto. Então, ó, tenho que ter 12 átomos de hidrogênio. Ó. Aqui eu já tenho 3, 6, 9. Então, falta mais quanto? Mais 3. Como a cadeia ela tem que ser insaturada, eu vou ter que ter uma ligação aqui, dupla ou tripla. Se eu colocar aqui uma ligação dupla, né, o que é que vai acontecer? Ó? Esse carbono vai estar fazendo 3 ligações. Então, ligado aqui, ele ó, vai ter um hidrogênio. Esse aqui ó, já está fazendo 2. Então, ligado a ele, vai ter o que? 2 hidrogênio. Então, ó, C6, ó, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 hidrogênio. Ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ou seja, tem uma forma molecular. Tenho aqui ó, um composto que é alifático, ou seja, ele é aberto. Tem um composto que é alifático. Ele é insaturado porque ó, eu tenho uma ligação dupla entre átomos de carbono. Se eu tenho uma ligação dupla entre átomos de carbono ou tripla, certo? Eu tenho um composto que ele é insaturado. Insaturado. E também, ó, eu tenho um carbono aqui que ele é quaternário, porque, ó, ligado a ele eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, essa daqui, ó, é a estrutura que a gente queria representar por essa fórmula molecular. Então, aqui, ó, no caso, a alternativa correta seria a alternativa A, C6H12. Observe ó, que é tudo por tentativa e erro. Vocês têm que ter essa noçãozinha, essa imaginação de ver como é que a gente vai desenvolver cada estrutura. Na prova, né, eu coloquei questões primogêmeas dessas daqui. Certo? Então vocês vão se basear por esse exercício que a gente acabou de responder e tentar responder a prova da melhor maneira possível. Né? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida vocês podem tirar, até porque vocês vão ter 24 horas, né? O formulário vai estar disponível lá para resolução por 24 horas, então qualquer dúvida, né, vocês podem até, se bem que é prova, né, nem posso tirar dúvida com vocês. Então as dúvidas vão ter que ficar sendo sanadas na própria aula mesmo, na videoaula, certo? Então, bons estudos e boa prova.